Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje reportagens com notícias e debates que marcaram a semana. Aqui, os direitos humanos e a cidadania são o destaque. Fatos importantes para você ficar ligado no que movimenta o Brasil, sempre do ponto de vista de trabalhadores e de movimentos populares. Nossas reportagens foram produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. E a gente começa falando sobre moradia. O déficit habitacional tem crescido a cada dia e a luta por um teto não é fácil. A Frente de Luta por Moradia ocupou, numa mesma noite, 8 imóveis abandonados em São Paulo. Mas apenas um continua na mão dos sem-teto. São prédios que estavam vazios e não cumpriam a lei da função social da propriedade. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Esta ocupação da rua João Brícola, no centro de São Paulo, é a única que resiste dos 8 prédios ocupados ontem pela Frente de Luta por Moradia. Este imóvel, que já foi a Casa da Moeda, estava abandonado há mais de 10 anos e tem uma dívida de 4 milhões de reais de IPTU. As 100 famílias que permanecem aqui ainda organizam o espaço. Com receio de repressão, pedem para não ser filmadas. As 520 famílias das outras 7 ocupações foram tiradas à força ao longo da segunda-feira pela Polícia Militar. Alguns casos, se não eles, quase todos, foram de forma grotesca, brusca, de como sempre a Polícia de São Paulo age. Não é? Aí temos a situação da ocupação da Avenida São João, onde nossos companheiros ocuparam aquele prédio. Já dentro do prédio, a polícia invadiu o prédio, tiraram crianças e idosos deficientes do prédio, espancaram mulheres, bateram até em crianças. A situação foi essa, infelizmente. A coordenadora de urbanismo do Instituto Polis, ONG que trabalha pela construção de cidades justas, sustentáveis e democráticas, lamentou a ação da polícia. A gente espera que o Estado ele acolha a população de baixa renda, né? Ou acolha no sentido de você, como Estado, deveria conseguir atender a essas famílias de maneira integrada. Então, a polícia deveria estar lá para garantir segurança a eles, né? E não oferecer perigo a essa população. O coordenador da Frente Luta por Moradia afirma que nos últimos 12 meses a procura de famílias por ocupação aumentou 70%. Além da crise econômica, faltam moradias para a população de baixa renda. A última pesquisa feita pelo IBGE em 2015 mostra que o déficit habitacional do país ultrapassa 5 milhões de moradias, quase 1 milhão só na Grande São Paulo. São pessoas que não têm condições de pagar o aluguel, são pessoas que estão sendo despejadas, são pessoas que já estão em situação de rua, né? Temos aqui famílias várias famílias que estavam em situação de rua, que já estavam 3 dias em albergue, o marido num canto, a mulher com os filhos no outro. Então são essa situação que recebemos aqui. E costumamos dizer que chegamos aonde o sistema não chega, aonde o Estado não chega. Chegamos a uma situação que o movimento dá abrigo a famílias que necessitam, onde o Estado deveria fazer isso. A lei permite que nos casos de dívida alta e abandono, que parte desses imóveis ocupados estava nessa situação, ele pode retomar o imóvel. A prefeitura pode notificar o proprietário e, num prazo de 3 anos, retomar o imóvel por abandono. Essa falta de coordenação de políticas sociais, vamos dizer assim, né? E mais a falta de política urbana e habitacional, não dá outra alternativa às pessoas a não ser ficar ocupadas, ficar morando, né? Nesses imóveis que estão vazios. E aí uma coisa importante se dizer que muitos desses imóveis, eles estavam em ruínas quase, né? E o fato dos movimentos organizados ocuparem esses imóveis acabou por dar uso a eles e acabou por recuperá-los. A ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, considerada uma das maiores da história do país, recebeu a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São mais de 8 mil famílias morando no terreno. A ocupação passou a ser símbolo da luta pela moradia e do descaso do poder público.
Nosso repórter Jô Miyagi acompanhou a visita. Era grande a expectativa para a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo. Antes de falar com os acampados, Lula conversou com as lideranças do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu vim aqui porque é preciso que a gente tente mostrar com toda a força, por todos os meios possíveis para a sociedade brasileira, que quem está acampado aqui, ou quem está acampado em outro lugar desse país, não está acampado porque gosta de ver a sua família dormir embaixo do encerado ou de uma lona. Não está acampado porque gosta de ficar acampado. As pessoas estão acampadas porque aos poucos essas pessoas foram perdendo as condições de cidadania que havia sido conquistada nesse país. Aqui, na ocupação, tem muito ex-metalúrgico. Metalúrgico perdeu emprego, ex-químico, né? Várias profissões aqui do ABC que com o desmonte todo, o pessoal está desempregado. É o exemplo deste metalúrgico aposentado, que não consegue mais pagar aluguel. A gente tem uma aposentadoria defasada e tenho 3 filhos, né? E pagar aluguel não dá, né? Eu estou aqui porque eu não estou conseguindo pagar meu aluguel, eu estou deixando as dívidas água, luz sempre atrasada, né, para pagar aluguel. Muitas das vezes eu não tenho o que comer, eu estou precisando de ajuda. Muito assediado pelos militantes do MTST, Lula visitou uma das cozinhas coletivas do acampamento Povo Sem Medo. De acordo com o MTST, cerca de 8 mil pessoas estão acampadas neste terreno de 70 mil metros quadrados em São Bernardo do Campo. 90% são moradores da própria cidade. No carro de som, Guilherme Boulos afirmou que o movimento não aceita a perseguição e os ataques ao ex-presidente. Somos solidários ao ataque e à perseguição judicial infame que você tem sofrido nesse país. Temos essa solidariedade contra a condenação sem provas, contra linchamento midiático. Nós estamos juntos porque não vamos aceitar esse tipo de coisa, que é uma sacanagem que estão fazendo, é uma verdadeira perseguição. A primeira coisa é que eles têm que saber que aqui não tem vagabundo. Aqui não tem traficante. Aqui não tem bandido. E muito menos bandida. Aqui tem homens, mulheres, mães e pais, que certamente ou ainda estão trabalhando, ou já trabalharam e foram mandados embora. E que eles não querem confusão, eles querem apenas o direito de se esconder da chuva e do sol. A gente mostra agora outra ocupação, esta na zona oeste de São Paulo. As famílias que moram lá são formadas principalmente por mães solteiras e seus filhos, e agora elas receberam uma ordem de reintegração de posse, que pode acontecer a qualquer momento. O imóvel ocupado era um antigo colégio particular e estava abandonado há 8 anos. Nossa repórter Michele Gomes esteve lá e conversou com as moradoras. Acompanhe na reportagem. Meu sonho, assim, no momento, eu quero ter uma casa, é isso que eu quero. Eu quero ter um lugar para mim poder, pelo menos, criar meus sonhos, né? Porque enquanto eu não tiver um lugar para mim ficar, eu não tenho nem como ter sonhos, né? Eu não tenho como pensar em alguma coisa. Desde os 7 anos, Brenda, hoje aos 20, mora em ocupações. Há 8 meses, este imóvel, onde funcionava um colégio particular, tem sido a moradia da família dela. O prédio, localizado em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, estava abandonado desde 2008 e foi ocupado há 1 ano e 8 meses por um grupo de famílias sem teto. A gente já veio de uma outra reintegração de posse e aí, como sempre, as famílias nunca são atendidas. E aí a gente ocupou esse espaço para suprir a demanda das famílias, porque são 30 famílias e a maioria das famílias ia ficar na rua mesmo, como ninguém nunca tem condições de pagar um aluguel.
A ocupação, batizada de Aqualtune, em homenagem à avó materna de Zumbi dos Palmares, abriga 30 famílias, sendo 35 crianças e 5 portadoras de necessidades especiais. A maioria é de mães solteiras, desempregadas e que não têm condições de pagar aluguel. Uma delas é Inajara, que há 3 meses foi despejada de outra ocupação com os 4 filhos, um deles autista. Desde que eu descobri a deficiência dele, eu me vi obrigada a parar de trabalhar. Eu não tendo trabalho, eu não tenho condição de pagar um aluguel e nem de alimentar meus filhos. Além de moradia, a ocupação também oferece aos moradores diversas atividades educativas e culturais. Temos um grupo de pessoas que fazem aulas de reforço com as crianças às segundas-feiras, porque as crianças aqui estão muito atrasadas, então para ajudar as crianças a gente conseguiu esse pessoal para dar aula de reforço. Mas tudo isso corre o risco de acabar a qualquer momento. Há quase um mês a ocupação recebeu a ordem de reintegração de posse do imóvel pedida pelo proprietário do prédio. Brenda conhece desde criança o pesadelo do despejo, uma situação humilhante que sua família enfrentou diversas vezes e que fez com que ela parasse de estudar na 5ª série. É difícil para mim ver meus irmãos chorando, sabe, na hora de ir embora do prédio. Isso parte o coração e eu gostaria que eles também se colocassem no lugar da gente. Os moradores têm se mobilizado de diversas formas para permanecer no prédio e manter a função social do imóvel. Foi realizada uma virada cultural contra a ameaça de despejo. A gente está entrando com os recursos, tentando recorrer para barrar, porque as crianças estão em ano letivo, agora as crianças estão matriculadas na rede, na escola, ela já tem um vínculo aqui, tem criança que se trata aqui. Daqui a pouco você acompanha no Panorama as críticas no Brasil e no exterior à portaria publicada pelo governo Temer que dificulta o combate ao trabalho escravo no país. A gente volta já já.